Então, boa tarde, irmãos. Boa tarde. Eu ia falar boa noite, né? Boa tarde. Mas com essa lua aí, né? Não dá para falar boa tarde, boa noite não. Então, boa tarde, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo aí sobre a história e os distintivos dos batistas regulares. E como eu falei na semana passada, né? O ponto da história em que nós paramos, do ponto de vista da origem dos batistas, foi no momento de uma cisão, né? Um problema que aconteceu na primeira igreja batista da história, né? Lá na cidade de Amsterdã, né? Lá na Holanda. Então, dois grupos se repartiram por conta de um problema infeliz, né? Um problema trágico aí, que foi... Qual o problema? Alguém lembra? Batismo de uma pessoa, né? Em específico, que era o do John Smith, né? Então, foi o autobatismo dele que levou a boa parte daquela igreja ali. Pedro Batista, né? Pedro Batista. Não, mas não seria pedobatismo ali, seria autobatismo dele. O problema foi esse. Foi a questão que ele se autobatizou e por conta disso ele foi criticado e alguns irmãos não apoiaram ele, outros apoiaram, mas criou aquela cisão, aquela coisa ali e infelizmente o Smith ele acatou as ordens, né, ou as críticas melhor, do grupo que era contrário, que criticava ele, e praticamente ele saiu do grupo e foi para os menonitas, né? Ficou lá esperando os menonitas chamarem eles para ficarem ali. Porém, a gente sabe que só depois de 3 anos e após a morte do John Smith é que aqueles irmãos que seguiram a John Smith ali junto, né? Eles foram recebidos entre os menonitas. Mas de outro lado, um outro personagem que também foi um dos fundadores do nosso movimento, né, do nosso grupo, batistas, né, não os regulares, mas os batistas apenas, o Thomas, como é o nome dele? Thomas Harris, né, Thomas Harris. Ele não via nada demais nisso, porém, como nós já falamos, ele, uma vez que o Smith falou que iria sair, que não ia dar certo, e eles se separaram de certa forma, então ele ficou com uma pequena parte do grupo, daqueles irmãos que apoiavam de certa forma ele, né, de que não viam naquele autobatismo um problema em si. Bem, e aí então o que o Thomas Harris ele fez? Como nós falamos até na semana passada. No período ainda em que ele estava em Amsterdã, antes de ir para a Inglaterra com o seu grupo, aquele grupo de remanescentes que não seguiram a John Smith, né, ele preparou uma declaração de fé, chamada de Declaração de Fé dos Ingleses, que permanece em Amsterdã, na Holanda, ou que permanece os ingleses aí para concordar com o verbo. E aqui foi de uma tradução, aliás, eu fiz uma tradução livre porque não tem essa declaração de fé em português. Então eu peguei o texto em inglês e fui colocando lá no Google, e algumas coisas que eu não entendia, algumas ficaram que eu não entendi mesmo, algumas palavras eu perguntei para algumas pessoas que entendiam mais de inglês. Então praticamente aí não vai ficar totalmente certos pontos aqui compreendidos assim, né, com um português bonito, mas a gente tentou o máximo que dava, né, porque a gente não tem essa tradução. E então nesse tempo em que o Thomas Harris ele estava lá com aquele povo sem saber o que iria acontecer ou o que fazer, e a gente vai ver depois que eles vão para a Inglaterra, ele preparou essa declaração de fé. E isso foi muito importante, porque primeiramente, porque o problema daquela igreja partiu exatamente de algo que poderia ser sanado numa declaração de fé, ou o que chamamos hoje de um regimento interno, né? Algumas decisões elas poderiam ser avaliadas, mas como naquela época era tudo novo, no início, as
pessoas ainda estavam formando as crenças, os pensamentos, as ideias. Então tivemos esse problema. Então ele achou por bem fazer uma declaração de fé, como outros grupos já estavam fazendo. Então nós vamos ver aqui o que seria, na página 44 aí da sua apostila, a primeira declaração de fé dos batistas. Praticamente a primeira declaração de fé dos batistas. Tem outras declarações de fé? Tem várias, né? Temos a de Londres, que foi depois dessa daqui, foi em 1600, se eu não me engano, 1638, 39, ali. Mas essa daí a gente não vai ver, mas você pode pesquisar. Praticamente boa parte dos batistas reformados utilizam ela ainda hoje, essa declaração de fé batista de Londres. Mas nós temos a nossa própria, como nós vamos ver, que seriam os distintivos dos batistas regulares. Mas não quer dizer que essa seja uma declaração de fé da igreja, porque a igreja pode ter a sua, dentro do que fiquem das regras ali do que diz o distintivo dos batistas. Mas isso aí mais na frente, né? A gente vai poder trabalhar isso melhor. Bem, mas vamos olhar esta declaração de fé. O nosso alvo aqui é entender como era a fé desses batistas de 1611. Imagine, aqui nós somos homens e mulheres aqui do século 21, né? Homens e mulheres de 2021, com pensamentos, com práticas, com costumes totalmente diferentes das práticas de um homem que viveu no século 17, 1611, onde o pessoal só saía de chapéu, roupa até aqui, gravata, só andava assim, né? Hoje não, hoje a gente anda com a camiseta, né? Com tênis, nem naquela época tinha tênis, era só sapatos lá. Então, toda uma estrutura de sociedade, de vida diferente. Então, nós vamos trabalhar, vamos ver se realmente eles criam na mesma coisa que nós criamos hoje. Vamos lá? Então, essa é a declaração de fé de 1611, escrita por Thomas Harris. Então, a primeira parte da declaração de fé vai começar com 2 versículos importantes aí para eles, uma vez que a gente não sabe a profundidade desses versículos, do porquê Thomas Harris colocou nessa declaração de fé, mas nós julgamos que esses versículos para eles lá eram importantes naquela época. E eu creio que para a gente também. Sempre, né? A palavra de Deus é importante. Mas Hebreus 11:6 é o versículo que tem aí, tipo um prefáciozinho, né? Ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós já temos aí o que a gente pode dizer como o primeiro credo deles, embora que não é ainda, né? Mas a primeira base, a base da declaração deles é uma declaração de fé. Porque o versículo está aí para poder dizer que é assim, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que aquilo que eu vou escrever, eu penso que ele deve ter imaginado isso, aquilo que eu vou escrever aqui eu tenho que crer. Porque se eu não crer, né, sem essa fé naquilo que eu creio, eu não vou agradar a Deus. Então, é o primeiro pensamento deles: sem fé é impossível agradar a Deus. Então eles mantinham nessa fé naquilo que eles criam o meio de agradar a Deus. E aí temos o segundo versículo, que é Romanos 14:23, que talvez seria aí um versículo aí próximo de Hebreus 11:6, porque tudo que não é fé é pecado. E se a gente pensar, tudo que não agrada a Deus vai ser o quê? Pecado. Se sem a fé é impossível agradar a Deus, então com a fé é possível então agradar a Deus, não é isso? E se não existe fé, se tudo que nós fazemos não estamos fazendo por fé, então logo isso não agrada a Deus e logo isso é pecado, né? Então daqui nós já temos a base dessa declaração de fé, que a declaração de fé, eles tinham que ter fé naquilo que eles estavam escrevendo ali. E aí ele coloca embaixo ali: a todos os humildes que amam a verdade em simplicidade, graça e paz. Então ele dá essa exortação aí a todos os humildes que amam a verdade, a simplicidade, graça e paz. E talvez essa saudação aqui final, graça e paz,
é a saudação que eu já ouvi muito nas igrejas batistas, né? Não sei se vem daí, né? Pode ser que venha daí, porque essa é a primeira declaração de fé batista. Mas ele descreve a todos os humildes. Então, presume-se que o Filho de Deus, o servo de Deus, é um servo humilde e que ama a verdade e a simplicidade dela. Então, temos essa palavra que, por vezes, para a gente é difícil de compreender certas coisas, mas essa verdade, à medida que nós buscamos o conhecimento de Deus, buscamos a Deus em comunhão com o Senhor, essa verdade vai se tornando clara. E a atitude que nós devemos ter diante da palavra de Deus é como ele disse ali, com humildade. Então, se nós adentramos para estudar a palavra de Deus com humildade, realmente Deus vai esclarecer para nós. Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o coração humilde, o Senhor ama e o Senhor agracia com a sua comunhão e com o conhecimento da sua verdade. Então, primeiro, humildade é essa atitude que nós devemos ter, e uma atitude de amor, né? Amor pela verdade. E esse amor deve vir com simplicidade, né? Com um viver simples, com um caráter simples das nossas vidas, né? Um viver piedoso e não orgulhoso, ou talvez ele deva estar pensando que quando ele fez essa declaração de fé, ele não queria que fosse algo de uma glória para ele, né? Mas ele escrevia porque ele via a simplicidade, aliás, esta grande verdade que é a palavra de Deus e como ele deveria agir com humildade, com simplicidade diante daquilo. Bem, então, diante disso ele vai falar, né? Nós acreditamos e confessamos que essa é o termo utilizado em todos os credos, né? Então você já ouviu a palavra credo, né? A palavra credo é uma palavra em latim que quer dizer eu creio, né? A palavra credo não é como talvez o pessoal usa por aí, né? Credo, né? Credo, olha para que credo. E tem talvez essa atitude aí de achar, né, que é um termo ruim, né? Não, a palavra credo não é um termo ruim. Não é para ser usado dessa maneira, né? Credo, né? Como se fosse algo que quer me afastar disso, né? Não, a palavra credo é a palavra eu creio, né? Eu creio, ou creio somente. E ele expressa essa palavra aí, nessa frase, dizendo, nós acreditamos e confessamos. Então, o crer aqui, ele envolve essas duas coisas. Eu não posso somente crer, dizer assim, olha, eu creio isso, mas eu tenho que confessar isso. Eu não posso somente acreditar em algo, mas para que aquele algo ele possa ser validado, eu tenho que confessar aquele algo. Porque todos nós temos crenças em nosso coração, né? Mas como é que essa crença ela vai para o mundo, vai para fora, né? Vai para o exterior, vai para o mundo à nossa volta? Quando nós confessamos. Então, quando nós confessamos, nós estamos dizendo para o mundo que nós acreditamos em algo. Então, por isso que ele está colocando, nós acreditamos e não somente acreditamos nisso, mas nós confessamos aquilo que nós acreditamos. Então, tem um peso maior. Então, isso já nos ensina aqui que a nossa atitude diante das nossas crenças não é somente de eu creio nisso, mas é de anunciar a nossa crença. É de se talvez alguém nos pergunte sobre a nossa crença, a gente não fica, não, pergunta ao meu pastor lá. Não, mas você confessar aquilo para aquela pessoa. E você dizer, olha, eu creio nisso, estou confessando isso. Então, este é o termo que ele usou ali para o credo, né? Nós acreditamos e confessamos. Muito bem, então vamos ver então os 27, claro, a gente não vai dar para ver 27 hoje, mas os 27 credos, né? Os 27 pontos de fé desses primeiros batistas aí. E vamos fazer um exercício de, vamos ler
essas frasezinhas, né? Essas pequenas frasezinhas, e que são credos, são breves crenças, né? Breves, a breve crença em uma frase, né? É isso que é o credo. Então a gente vai ver isso daqui e vamos tentar descobrir as doutrinas. Qual a doutrina que está dentro daquilo que nós vamos ler, tá bom? Então eu vou jogar para vocês a pergunta e vocês vão me dizer qual a doutrina que está dentro de cada um desses credos aqui deles, tá bom? Beleza? Então vamos lá. O primeiro é: nós acreditamos e confessamos que existem três que testemunham no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um Deus, em toda a igualdade. E aí tem os versículos, né? 1 João 5, 7, se alguém quiser abrir, tá, pode ir lá. E Filipenses 2, 5 e 6. Por quem todas as coisas foram criadas e preservadas no céu e na terra. Né? Então, a base aí que eles usaram para este credo se encontra em 1 João 5, 7. Que alguém que achar pode ler. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Isso. E Filipenses 2, 5 a 6. Haja, pois, entre vós os mesmos pensamentos que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se aferrar. Muito bem, então aqui nós temos dois versículos aí, né? Que falam a respeito de uma doutrina, que eu não vou falar, mas que vocês já devem ter identificado qual é, porque eu vou perguntar daqui a pouco qual é essa doutrina. Mas essa doutrina fala que três testemunham no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um, em igualdade, né? Um Deus. E por quem este Deus, que está em três pessoas, né? Ele criou e preservou e preserva ainda todas as coisas, né? No céu e na terra, que é o que diz lá em Gênesis 1. Então, que doutrina é essa? Trindade. Vamos ver se está certo? Já está exposta. É a doutrina de Deus, né? Mas dentro dessa doutrina de Deus, nós temos a doutrina da Trindade, né? Que seria a teologia pura, essa doutrina que fala sobre quem é Deus, né? A gente chama de teologia pura, é o próprio estudo puro de Deus, de quem é Deus, né? Então, nós temos aí a primeira de todas as doutrinas, que é a doutrina da Trindade. E por quê? Porque essa é a primeira de todas. Porque primeiro nós temos que entender quem é Deus. Por mais que, claro, aqueles não fizeram um tratado imenso, talvez de vários livros teológicos tem hoje, de quem é Deus, dos seus atributos, da grandeza dele, né, de cada uma das pessoas ali, mas eles resumiram em algo sucinto, né, básico ali, daquilo que eles criam a respeito de quem é Deus. E quem é Deus para ele? Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Quando ele usa a palavra, né? Mas seria... Por que eles usaram essa palavra, palavra em vez de filho? Talvez porque eles... Não, no texto bíblico que eu estou falando. A gente leu, está falando da palavra, não fala do filho não. Do filho, isso, exatamente. Fala a palavra. Porque eles entendem aquele versículo lá de João, capítulo 1, que o verbo se fez carne. Né? Que no princípio era o verbo. E aquele verbo ali é a palavra logos, que é traduzido, que pode ser traduzido tanto como verbo como a palavra. Então, quando fala da divindade de Cristo, eles usam essa palavra, a palavra, o verbo, quando fala sobre mais a humanidade de Cristo, fala sobre o Filho ou não? Não tem nada a ver. Não, acho que são termos intercambiáveis do nome de Cristo, porque Cristo ele é visto de diversas maneiras. Ele é visto como Filho do Homem, Filho de Deus, e um dos nomes de Cristo seria o Verbo. Ele é o Verbo.
né? Então, talvez para acompanhar o versículo de 1 João 5,7, eles colocaram em cima que seria o Pai, que seria Deus, né? A Palavra, que seria o próprio Cristo, o Filho de Deus, e o Espírito. Mas eu creio que não significa que eles não criam no Filho de Deus, porque lá na frente eles vão falar sobre Cristo. E eles vão dar mais uma clareza de quem é Cristo. Aqui eu acredito que foi mais porque em 1 João 5,7 ele está usando ali para João, né? Ele usa o termo Pai, Palavra e Espírito. Então eu acho que eles pegaram aqueles termos e colocaram na declaração de fé deles. Mas eles sabiam que o termo Palavra aqui se refere a Cristo. Entendeu? Eu creio que seja isso. Não, estava nem com a dúvida da interpretação da pessoa que escreveu, mas no próprio versículo mesmo. Ah, tá. 1 João. Porque ele usou a palavra dele do Filho, né? É isso, porque ele mesmo usou lá no Evangelho o verbo. Entendeu? Ele usou lá, ele inicia 1 João falando, né? No princípio era o verbo. Enfatizar isso. Então. Isso. E é interessante esse versículo de João, porque se você olhar o Gênesis, como é que começa o Gênesis? Gênesis 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. E João, ele utiliza esta ideia de princípio, né? No Evangelho. Ele fala, no princípio, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, algo semelhante ao que seria o Gênesis, né? Mas para mostrar exatamente a eternidade de Deus. Porque quando é no princípio, criou Deus no céu e na terra, no princípio do mundo, né? Mas antes do princípio, Deus existia, né? Então eu falo, no princípio era o verbo. Que princípio é esse? Quando criou o mundo? Não. É muito mais antes do que a criação do mundo, né? Porque o próprio Filho de Deus, ele é eterno. Então aqui nós temos a doutrina da Trindade, a primeira doutrina e essa doutrina que é a base de tudo, né? A base da nossa fé. Muito bem. Segundo, então, vamos ver qual é a próxima doutrina aí que eles acreditam, que eles afirmavam lá em 1611. Nós acreditamos e confessamos o quê? Antes, nós podemos concordar com eles nessa doutrina aqui? Sim, né? Devemos, senão todo mundo aqui era herege, né? Poderia o pessoal pegar logo a pedra ali, tacar na gente, incendiar na fogueira, né? Porque essa é uma doutrina base das Escrituras. A gente vai, quando a gente estudar os gentios dos batistas, a gente vai entrar profundamente nisso, tá? Mas aqui a gente só está analisando aquilo que eles criam. Mas a gente vai trabalhar sobre o que seria essa trindade. Tem igrejas, tem associações não, mas tem igrejas, tem seitas, tem outros grupos que creem diferente de nós? Sim, existem. E coisas até absurdas até. Mas a gente vai ver lá depois, tá bom? Mas aqui, essa aqui é a afirmação deles e a afirmação da qual nós cremos também, né? Que o Deus Trino. 2. Nós acreditamos e confessamos que este Deus, no princípio, criou todas as coisas do nada e fez o homem do pó da terra a sua própria imagem, em retidão e verdade, em retidão e verdadeira santidade. Ainda sendo tentado, caiu pela desobediência, por meio de cuja desobediência todos os homens pecaram. Seu pecado sendo imputado a todos, e assim a morte caiu sobre todos os homens. Muito bem. Aí temos alguns versículos, né? Gênesis 2:7, aliás, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, é o que baseia nessa frase aí que eles falam que Deus no princípio criou todas as coisas do nada. Nós temos até em Hebreus também, né, que fala que Deus criou tudo do nada também, logo no início ali de Hebreus, e que fez o homem do pó da terra, que cita Gênesis 2:7, que Deus, né, fez o homem do pó da terra e soprou o Espírito nele, o Espírito de vida, e criou esse homem em verdadeira santidade
aliás, criou em retidão e verdadeira santidade. Né? Que ele está usando Efésios 4, 24. Vamos só dar uma olhadinha lá. Não sei se ele está se referindo à vontade de Deus, né? Que era que o homem andasse em retidão e santidade. Mas Efésios 4, 24 vai dizer: e vós vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Aqui, isso aqui com certeza, né? E vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Muito bem. Então, como a gente estava falando, ele está falando sobre o propósito de Deus para a sua criação. Né? O propósito de Deus é isso, criado segundo, né, o novo homem, em justiça e retidão. Claro, esse é o propósito de Deus. Desde o Éden, o propósito de Deus é que o homem andasse em santidade e retidão, né? Submisso a ele. Porém, a gente sabe que o homem caiu, como ele vai falar logo depois ali, e que o homem perdeu esse estado, né, de andar em retidão e santidade a Deus, e que agora precisava, né, de um Salvador. Então, só para a gente olhar esses versículos, a gente não vai abordá-los, mas é só para a gente fazer o ponto aqui daquilo que ele escreve. Bem, aí ele vai falar que, sendo ainda tentado, caiu pela desobediência, né, que se refere à queda do homem, e por meio dessa desobediência todos os homens pecaram, que é o que diz lá em Romanos 5,12, que todos pecaram, né? Que por um só homem veio o pecado no mundo, e esse pecado trouxe a morte. Né? A gente pode até usar Romanos 6,23, né? Que todos pecaram e distantes ou destituídos estão da glória de Deus. E esse pecado ele é imputado a todos, porque um pecou, logo todos pecaram, que é o que diz lá Romanos 5. Então, pergunta, qual ou quais, pode ser duas aqui também, né? Quais são as doutrinas que são enfatizadas aqui neste ponto? Neste credo, nesse segundo credo. A doutrina da queda, né? A doutrina da queda, que a gente pode dizer a doutrina do pecado, muito bem. E nós temos uma outra aí. Lá no início. A queda do pecado. O pecado, que é a mesma coisa. A doutrina da... Deixa eu fazer uma mímica aqui para ver se... Oi? Alguém falou alguma coisa? A Elisa fuxicou a mão, calma. Isso, muito bem. Isso aí. Doutrina da criação, né? E a doutrina do pecado, a doutrina da queda, né? Então nós notamos, porque ele falou lá, no princípio criou Deus todas as coisas, fez o homem do pó, a sua própria imagem, em retidão e verdade. Então isso é a doutrina da criação, né? E nós temos a doutrina do pecado, da queda. Muito bem, até aqui concordamos também com isso? A gente pode assinar esse credo aqui junto com o Thomas Harris, lá em 1611? Pode, né? Pode. Eu só queria fazer uma pergunta, Pode. anterior que eu peguei mesmo no livro. Você citou lá o Pai, o Espírito Santo e a Palavra. Isso. A palavra ali é a representação de Cristo, é isso? Isso, é um outro título. Tá. Porque lembra que João, ele usa, lá em 1 João 1, ele usa o verbo, né? É. Que ali é logos, palavra também. Tá. Então ele está usando aquilo que ele usou lá no seu evangelho. 3. Essa da imputado também não é uma doutrina também? Sim, Da imputação? sim, mas é uma doutrina dentro aqui como ela está colocada, ela está dentro daquilo que seria a doutrina da queda, do pecado, porque o pecado que é imputado. Agora, quando a gente fala de Cristo, Cristo nos imputa o perdão, né? Através de seu sangue. Aí ali já entra na doutrina da... Começa com S e termina com salvação. Nossa, muito bem. Então, ali já é uma outra doutrina, mas sim, da mesma forma como o pecado de Adão é imputado para nós, a justiça de Cristo é imputado para nós também, né? Lembra que por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, mas também por um só homem chegou a justiça, né? Então, tem que lembrar isso. 3.
que a semente prometida da mulher, Jesus Cristo, e por sua obediência, todos são feitos justos. Aqui a sua obediência é a obediência de Cristo, né? Quando ele veio à terra. Então, todos são feitos justos. Todos são vivificados, sua justiça sendo imputada a todos. Ó, agora sim. Né? Agora a justiça de Cristo, né? Não do pecado que imputa a nós, mas a justiça de Cristo sendo imputada a nós. Então, que doutrina é essa? Doutrina da salvação, no que diz respeito a dois aspectos: justificação e regeneração. Né? Porque ele está falando que pela obediência de Cristo nós somos feitos justos. Então, justificação, né? Feitos justos é a ação de Cristo nos tornar justos. E todos são o quê? Vivificados. Porque todos nós estávamos mortos. E Cristo fez o quê? Nos reviveu, do ponto de vista espiritual. Né? Agora nós somos vivos, como diz lá em Efésios 2, nós estávamos mortos, nossas delitos e ofensas, mas Ele nos vivificou. Então, é a doutrina da regeneração. Aí todas elas estão dentro da salvação. E aí a gente pode dizer a imputação dentro aqui da justiça, da justificação. De Cristo para conosco. De Cristo para conosco. Pastor, Pode perguntar. ele fala que todos são feitos justos, né? Não é tipo uma salvação universal. Isso não fica claro, não. Isso. Aqui o todos, eu creio que, claro, eu creio que o pensamento dele não é que todos, no sentido de uma salvação universal. É que a gente tem que lembrar, eles escreveram, mas a gente pode notar, eu notei pontos aqui em que eu não colocaria certas doutrinas, porque também eu não creio. A gente vai ver pontos aqui em que a gente não vai crer, algumas doutrinas que eles criam. Mas, realmente, eu não sei se foi por uma questão de tradução minha, porque como aqui é uma tradução livre, não tem esse texto em português, então eu tive que traduzir. Então, não sei se foi por alguma coisa minha, mas eu creio que aqui o pensamento dele, o todos aqui, seriam todos aqueles a que Cristo salva, e não todos no sentido geral, né? Mas tem sentido. E também ele usa talvez todos, o próprio versículo de Coríntios fala todos, Isso. então ele usa só por causa do versículo também. Isso. O versículo fala, A gente tem que notar que ele está baseado, né? Porque assim como Adão, todos morreram, assim também todos serão justificados em Cristo. Isso. Aí quem são esses todos? O todos do primeiro é diferente do todos do segundo. Né? Que a gente entende que o todos ali se refere não a uma salvação universal, mas todos aqueles que creem. Né? Lembra de João 3,16, para que todo que nele crê. Então era um termo comum, talvez por uma questão de língua, né? Eles entendiam isso mais facilmente do que nós. Porque pra gente tudo é tudo, né? Mas pensa de uma coisa, se eu chegar aqui hoje e falar assim, todo mundo está aqui. Se tivesse toda a igreja aqui, claro. A gente usa esse termo, né? Todo mundo está aqui. Realmente todo mundo está aqui? Não. Não. Porque 7 bilhões nem caberiam aqui dentro. O versículo 23, Mas a ideia diz isso. é uma força de expressão, né? De um jeito. Né? O versículo 23, depois do Coríntios 23, já diz isso. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo. As primícias, acho que são os judeus, né? Sim, eles. É Cristo, isso. E depois os que são de Cristo na sua vida. Isso. Então, esses todos que ele está falando aqui. Já está abrangendo esses dois grupos, né? O próprio Cristo e aqueles que... Os salvos dele, os que creem nele. Né? Beleza. A gente assina essa doutrina também, a gente pode assinar, pode trazer para nossa declaração de fé. A gente pode, talvez a gente pode melhorar as palavras aqui, né? Claro, eu colocaria mais coisas aqui, mas beleza. Próximo. Vai chegar, já vai começar os pontos aqui em que a gente vai já colocar réus para a fogueira. 4. Apesar disso, olha como é que ele inicia. Apesar disso, os homens são por natureza os filhos da ira, como diz lá em Efésios 2:3. Né? Nascidos em iniquidade e no pecado concebidos,
Salmo 51, 5, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Sábios para com todo mal, mas para o bem eles não têm conhecimento. Jeremias 4, 22. O homem natural não percebe as coisas do Espírito de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 2, 14, porque eles são loucura, né? E portanto o homem não é restaurado ao seu estado anterior, mas que como o homem, em seu estado de inocência, tendo em si mesmo toda a disposição para o bem e nenhuma disposição para o mal, ainda sendo tentado, ali é pode, tá bom? Não é pode, né? Pode ceder ou resistir. Mesmo assim, sendo agora caído e em toda disposição para o mal e nenhuma disposição ou vontade para qualquer bem, mas Deus dando graça, o homem pode receber graça. Então até aqui, depois a gente vai falar a outra parte, mas até aqui ele está falando que o homem, ele é caído, ele é mau, ele é perverso nos seus caminhos, né? Ele não tem o conhecimento de Deus, ele não discerne as coisas espirituais, e ele é um homem caído, e lá na frente ele vai falar que em nenhuma disposição ou vontade para qualquer bem, mas Deus dando graça, o homem pode receber graça. Aí vem o outro ponto aqui, ou rejeitar a graça, de acordo com aquele ditado, né? Aqui ele está falando a respeito do versículo, eu creio eu. Eu não entendi também essa parte porque ele colocou de acordo com aquele ditado. Mas a ideia aqui, a ideia principal é que ele crê que o homem é caído e que Deus é que dá graça para ele. Beleza, até aí a gente, né? E esse homem ele pode receber essa graça ou não. Né? Aí talvez alguém pode perguntar, mas o homem pode rejeitar a graça? Né? O homem pode resistir a essa graça de Deus quando Deus quer salvá-lo? E aí? Né? E aqui a gente começa a ver, a gente vai falar isso melhor lá na frente, mas aqui a gente começa a ver o aspecto da doutrina arminiana deles, que eles beberam, né? Lembra que ele teve contato com Jacob Arminius? Então, de certa forma, naquele tempo ali, eles ouviram e abraçaram. Então a gente percebe esse aspecto aqui de que sim, Deus dá a graça, ele crê, ele não está dizendo, olha, Deus não dá graça, é o homem que tem que correr atrás. Não, Deus dá a graça, só que essa graça ela pode ser recebida ou não. Né? Mas alguém poderia ler essa declaração de fé e falar assim, mas aqui, será que ele está falando sobre a questão de ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho e aceitar e não ouvir, e ouvir o Evangelho e não aceitar? Alguém poderia dizer assim, né? Pensar que talvez ele estivesse falando sobre o Evangelho aqui, de ouvir o Evangelho e aceitar, e de ouvir o Evangelho e não aceitar. Mas, se a gente ler como a gente vai fazer, se a gente ler todos os pontos aqui das doutrinas deles, a gente vai ver que realmente eles creem que o homem pode rejeitar a graça de Deus. E depois a gente vai ver o porquê. Então aqui, o que eu percebo aqui é que realmente ele crê que pode haver a rejeição. De que para ele, no fundo, se Deus quer salvar alguém, Deus concede a sua graça, mas ainda assim aquele homem é responsável por se ele vai querer ou não receber aquela graça. Né? Não do ponto de vista de aceitar a Cristo, mas do ponto de vista de que Deus quer salvar a pessoa, mas a pessoa fala assim, mas eu não quero. Eu rejeito essa graça. Só que aí, como a gente até falou aqui, não, alguém falou, isso interfere no ponto da doutrina da soberania de Deus para a salvação. Né? Então a gente entende que Deus, quando Ele quer salvar, Ele salva. Independente de qualquer ideia nossa, se a gente vai querer ou não, mas Ele age em nós para que nós possamos desejá-lo. Né? Então é nesse sentido que nós entendemos, que eu entendo. Né? Não
sei vocês, mas eu entendo dessa forma. Então, o homem, o verdadeiro, aquele que Deus vai salvar, ele nunca rejeita a graça de Deus. Aí entra a diversidade. Isso. Esse homem, ele pode ouvir o Evangelho várias vezes e não aceitar. Isso eu concordo. Quantas vezes na minha vida eu já ouvi o Evangelho, eu ouvi o Evangelho e não aceitava aquilo, e não acatava aquilo. Mas no momento em que Deus falou, é o momento que você vai ser salvo. Ele veio com a sua graça, e Ele me salvou, eu não resisti em nada. Então é nesse sentido. Tá? Isso não quer dizer que há uma diferença muito em pregar o Evangelho e as pessoas atenderem ou não. Se essas pessoas atendem o Evangelho e creem, nós sabemos que essa graça foi dada por Deus, né? E que Deus salvou. Mas se a gente entende que aquela pessoa ouviu o Evangelho e não creu no Evangelho, então aquela graça não foi dada, a graça para a salvação não foi dada. Claro, a gente vai abordar muito mais isso profundamente no futuro, mas a gente já nota aqui o aspecto arminiano, porque a doutrina arminiana crê nisso, que o homem pode rejeitar essa graça de Deus. E algumas próximas ao que seria o arminianismo também. A gente vai chegar nisso. Eu penso assim, talvez aqui esteja falando do livre-arbítrio da pessoa, da escolher ou não seguir. Pode ser que realmente, se o Deus decidir, está decidido. Também oferece o livre-arbítrio se você decidir ou não seguir ele. Isso, porque eles creem nessa parte do livre-arbítrio. No mesmo caso. A gente crê no livre-arbítrio, mas de uma outra maneira. E não sendo livre-arbítrio, né? Porque nenhum de nós temos se a gente pensar assim, a gente não tem ação do livre-arbítrio em nós. Por quê? Vamos pensar aqui. Qual seria o desejo da sua vida hoje? Se tivesse uma coisa, não do ponto de vista material, mas uma coisa do ponto de vista espiritual que você desejaria muito que você eliminasse da sua vida, o que seria? Fala aí pra mim. O pecado, né? Quem é que não queria nunca pecar? Pega toda hora. Né? Se tem alguma coisa do ponto de vista espiritual que talvez aqui nessa terra nós almejaríamos mais, era completamente não pecarmos mais. Mas o que acontece? Se nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é entendido como o quê? Eu sou livre para eu poder tomar qualquer decisão na minha vida, e aquela decisão que eu tomo, ela é final. Eu sou soberano sobre mim mesmo. Eu tenho o arbítrio sobre mim. É isso que quer dizer o livre-arbítrio. Né? Eu posso chegar agora e falar assim, a partir de agora, eu não vou pecar mais na minha vida. É pecar. Ué, mas você não tem essa liberdade de escolher, de você se auto-julgar e falar, a partir de hoje eu não vou fazer isso. Porque o livre-arbítrio é isso. Você é o árbitro sobre você é o que decide aquilo que você vai fazer. Muitas vezes a gente pode até falar assim, olha, Senhor, eu vou me dedicar mais a Ti, eu vou servir mais a Ti, mas nunca a gente vai conseguir ao longo dessa nossa vida até a morte não deixar de pecar. Isso é impossível. A gente pode ter, aí é que a gente confunde o livre-arbítrio com uma coisa que chamamos de livre escolha. A gente pode ter escolhas. Eu posso escolher entre um suco de laranja e um suco de maracujá. Qual que eu vou tomar? Entendeu? Mas tem aspectos na minha vida que eu não tenho poder de escolha. E que a ideia do livre-arbítrio é que assim, eu posso decidir, eu posso ser o árbitro de tudo na minha vida. De todas as minhas decisões. É uma coisa abrangente sobre tudo mesmo. É abrangente. É algo abrangente. Eu sou o árbitro sobre aquilo. Não é uma simples escolha. Não é uma escolha assim, hoje eu vou vestir azul, vou vestir amarelo, vou vestir rosa, vou vestir preto, vou vestir laranja. Não é isso. Porque se nós fôssemos realmente livres de tudo, com certeza nós iríamos escolher fazer o bem. Né? Com certeza nós iríamos escolher deixar o pecado e fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo. Mas não temos este poder sobre nós. Por isso que Adão sim tinha
Adão sim tinha. Tanto que pela escolha dele, olha o que aconteceu. Ele era inocente, mas nós somos escravizados do pecado. A palavra de Deus fala que o pendor, né, da nossa vida é para a morte, é para a carne. Né? Então, não temos o funcionamento desse livre-arbítrio como Adão tinha. Porque morreu já. A gente não tem. Nós já nascemos mortos. Nós já nascemos inclinados para o pecado. Então, a gente não consegue, com o controle remoto, mudar o pendor da nossa vida para fazer só aquilo que a gente quer do ponto de vista bom. Porque não, só fazemos mal. Eu ia falar da questão da predestinação. Ele vai pontuar lá também, acho que é no próximo ponto aqui. Mas aqui ele está apontando sobre uma doutrina que eles concordam com os calvinistas. Então a gente percebe que essa declaração de fé, ela não defende uma posição apenas. Você nota que eles vão falar sobre que rejeita a graça, né, e tal, mas eles vão defender o quê? Aqui foi que a gente leu tudo, né? Eles vão defender a depravação total. Que o homem é depravado. Seria a doutrina do pecado aí, né? Que o homem é depravado. Totalmente. Intelectualmente, moralmente. Nada em nós tem completamente algo bom. Em outras palavras, não quer dizer que nós só fazemos coisas más. Não, mas todo aspecto do nosso ser tem algo ali defeituoso. Tem algo problemático. Né? O homem, ele é inteligente. Deus criou ele à imagem e semelhança dele. O homem tem capacidades, mas essa capacidade ela foi desequilibrada ou foi prejudicada por conta do pecado. Então é isso. Entendeu? É isso. Mas não quer dizer que o homem não possa fazer coisas boas. Ele faz coisas boas, mas ele não é todo bom. Completamente bom. Cada carne, do espírito. Isso. Então ele está falando ali sobre a doutrina da depravação total, mas também ele está falando sobre a doutrina da salvação também. Né? Então lembra que ele falou lá no início sobre a doutrina do homem, né, depravado, do pecado, mas lá embaixo ele está falando que Deus ele dá a sua graça a esse homem. E aí, a ideia aqui é que ele crê numa graça, né, na graça e na responsabilidade humana diante dessa graça. Né? Do homem receber ou não essa graça, rejeitar essa graça. Falar assim, olha, eu sei que o Senhor quer me salvar, Deus, mas eu não quero. Né? Realmente, quando Deus quer salvar, Ele salva. Ele salva. Ele nos mostra com clareza o seu Evangelho e nos salva por completo. Eu creio que o homem não pode rejeitar a graça. Ele pode rejeitar a convites. Ele pode estar numa pregação, ouvir a palavra e naquele momento ele não creu. Mas não quer dizer que ele não é um salvo. Ele não será um salvo ainda. Porque Deus tem um momento certo, talvez, na vida dele para poder salvar. E naquele momento em que ele ouvir a palavra, Deus vai derramar a graça e ele vai ser salvo. E como fica aquelas pessoas que dizem que crê, mas não querem aceitar? Então, é nesse sentido. Essas pessoas que ouvem a palavra, lembra da parábola do semeador? Que joga a semente no terreno pedregoso, no terreno cheio de espinhos. São pessoas que realmente receberam a palavra, ouviram a palavra. Mas o que elas fizeram com aquela palavra? Foi sufocado, ou foi jogado na beira do caminho, pisaram, ou estava em pedras e não cresceu. Então, aquelas pessoas, elas não tinham o quê? O coração, o solo fértil, né? O coração quebrantado. O coração quebrantado para poder receber. A minha pergunta, quem é que quebranta o coração? Deus. Ele que quebranta o coração. Então, o que a gente quer falar aqui é que o homem, e isso é algo bem complexo para a gente entender na profundidade, a gente não quer dizer que o homem, ele por si só, ele não chega a Deus, assim, do ponto de vista assim, olha, eu quero crer em Deus. Mas para ele falar que ele quer crer em Deus, Deus já fez um trabalho no coração dele.
Deus já agiu por trás dele. Deus já o conduziu para aquele momento. Né? O homem ele crê. O homem ele é responsável. Do ponto de vista ele crê. Só que a ação que levou aquele homem a crer é atuada por Deus ali. E hoje a gente mais vê essa pessoa que fala que acredita em Deus, crê em Deus, mas não tem essa ação, aí fica. Então, Mas lembra... a opção dessa escolha, ele escolheu não ele continuar. Lembra, é fácil uma pessoa dizer que crê. Até os demônios creem nele, né? E lembra que o próprio Cristo falou que muitos iriam falar o quê? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. As pessoas criam em algo, porque elas faziam algo para Deus. Elas diziam que talvez criam em Deus, mas realmente elas não criam. A fé delas era uma fé de fingimento. Era só fingimento. Né? E quantas pessoas são assim? Pergunta para qualquer pessoa na rua hoje. Sai daqui agora, depois do culto. Encontra uma pessoa e fala assim: oi, tudo bem? Boa noite. Posso te fazer uma pergunta? Você crê em Deus? Quase 90% né, vai falar que sim. Você crê em Cristo, em Jesus Cristo? Talvez ele não vai conseguir explicar quem é Deus. Talvez ele não vai conseguir te dar uma instrução acerca de quem é Deus, como você sabe, mas ele vai dizer que ele crê em Deus. Mas de fato, esse crer em Deus, que ele afirma crer, de fato é um crer verdadeiro? Não sei. Talvez pela fala dele, pelo que ele vai falar a respeito de Deus, eu saiba, porque pelo fruto eu vou conhecer a árvore, né? Então, as pessoas, como eu já fiz essa questão na rua, eu falei: olha, você crê em Deus? E a pessoa falou: sim, eu creio. Aí eu perguntei: quem é Deus para você? Aí a pessoa ficou: Deus é tudo. Mas tudo o quê? Até o mal? Né? Se a gente fosse pensar, é uma resposta muito vaga. Deus é tudo, mas tudo o quê? Né? Claro que eu não falei para ela, né? Deus é mal, né? Mas eu pensei, né? O que é tudo, né? Para ela. Deus é tudo, Deus é o bem, Deus é amor. Certo, mas como é que ele expressa esse amor? Como é que ele expressa a sua bondade? Então é muito fácil uma pessoa ela afirmar coisas, mas ela tem que afirmar e viver aquilo. Então, se existem pessoas que afirmam coisas e não vivem aquilo que elas afirmam, adiantou? Ela realmente não crê. Porque lembra que o fato de crer é mais do que somente professar, né? É acreditar, é colocar a sua vida em alinhamento com aquilo que você diz crer, né? Exemplo, eu posso dizer que eu sou um torcedor do Flamengo, que eu estou vendo ali, né? E posso sair na rua com a camisa do Vasco. E aí? Condiz aquilo que eu estou falando com aquilo que eu estou fazendo? Não condiz. Então realmente eu estou com um conflito aí. Realmente talvez eu não seja torcedor do Flamengo mesmo. Talvez eu amo o Vasco e é algo por trás ali, né? Entendeu? Então nem sempre crer é sinônimo de que você realmente acredita e que você vive por aquilo. Então lembra disso. Então essas são as duas doutrinas aí. Acho que já está quase no finalzinho. Faltam uns 10 minutinhos, 8 minutos. Então a gente concorda com essa doutrina, com essa declaração de fé. Com a doutrina a gente concorda, né, nos pontos aqui de salvação e tal, mas com a forma que eles colocaram a doutrina deles, que eles expressaram essa crença deles. Nós concordamos? Cada um responde, né? Assim, né? Eu não quero falar agora, pastor, para não me comprometer, né? Bem, pessoalmente, boa parte daquilo que ele pôs aqui eu creio, mas talvez esse ponto aqui do rejeitar a graça, eu não creio nisso. Tá? Beleza. Vamos lá. Próximo então. 5 agora, né? Que Deus, antes da fundação do mundo, aí agora vem a pergunta da Elisa aí, né? Que Deus, antes da fundação do mundo, predestinou para que todos os que creem
nele serão salvos. E todos os que não creem serão condenados. Tudo o que ele sabia antes. Aí já muda aqui, né? Porque, veja bem, ele falou, olha, que Deus antes da fundação do mundo predestinou para que todos os que creem nele serão salvos e todos os que não creem nele serão condenados. É bem tudo o que ele sabia antes. Então, por essa expressão aqui, a gente pode dizer que ele está crendo, o Thomas Harris, ele afirma aqui que ele, o grupo dele, estava crendo na predestinação por presciência. Então, como é isso? Ele estava dizendo que, olha, eu creio que Deus predestinou, né, que eles queriam crer, exatamente, mas como é que ele fez isso? Porque ele viu que aquelas pessoas iriam crer nele. E por causa disso ele predestinou. Porque ele está falando tudo o que ele sabia antes. Então Deus de antemão sabia quem iria crer nele e escolheu aquelas pessoas. E predestinou aquelas pessoas. Então, de certa forma, ele está crendo aqui na questão da predestinação pela presciência, né? E não porque Deus predestinou pela vontade dele. Então esse aqui é o outro aspecto dentro aqui da crença dele, que seria o aspecto arminiano, porque o pensamento arminiano crê nisso, crê que Deus, como é que Deus nos elegeu? Porque Deus, ele viu que eu iria crer. Então, se Deus viu que eu iria crer no futuro, aí Deus me escolheu lá atrás. É confuso, né? Na verdade, não é uma questão de escolha. Você está dizendo que a ideia ali que ele viu, Isso. e por isso ele afirmou. Tudo A afirmação dele veio pós ele ver. que ele é independente dele. Isso. Independente de Deus. Né? Por quê? Porque muitos entendem um versículo que tem lá em Efésios. Abre lá. Efésios 1. Deixa eu ver se está em Efésios. Deixa eu ver se é em Efésios ou aqui em 1 Pedro. Dá só uma olhadinha aqui. Tá, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, versículo 2. 1 Pedro 1, versículo 2. Muitos que defendem essa crença aí, eu nem entendi também porque... Pedro 1, versículo 2. Muitos que creem nessa doutrina que Deus viu quem iria crer e por isso chamou, escolheu, vem por conta de um entendimento confuso a respeito desse versículo de 1 Pedro 1, versículo 2, que diz assim: eleito segundo a presciência de Deus em santificação para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então eles entendem que Deus, ele escolheu segundo a presciência. Deus anteviu, eles entendem que a presciência seria Deus antevir, ou antever aquilo que iria acontecer, e por conta disso Deus chamar essas pessoas, Deus escolher estas pessoas e predestiná-las. Enquanto que o entendimento correto aqui é que Deus, no seu conhecimento, na sua sabedoria, não está falando de que Deus acessou o futuro, mas é que Deus, no conhecimento pleno dele, ele elegeu pessoas, né? Ele elegeu. A presciência é a palavra grega traduzida por conhecimento ou conhecido, né? Não se refere a um conhecimento do que vai acontecer, mas significa claramente um relacionamento predestinado ou predeterminado do conhecimento de Deus, né? Deus, ele, em toda a sua sabedoria, a sua onisciência,
ele escolheu exatamente as pessoas que iriam crer. Então a presciência aqui não é porque Deus acessou o futuro e viu quem iria crer, né? Então aqui já notamos esse ponto 5 aqui, que eles, por beberem na fonte dos arminianos, né? Então a gente entende que eles tenderam para isso, né? Que aí ele vai falar, e esta é a eleição e reprovação falada nas Escrituras a respeito da salvação e condenação. E aí que nós vamos ver outro aspecto aqui, ó, deles, dessa crença que eles tinham como os arminianos. E não que Deus predestinou os homens para serem ímpios e, portanto, para serem condenados, mas para que os homens ímpios sejam condenados, pois Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui é um outro versículo que eles entendem que seria 1 Timóteo 2,4, um outro versículo meio confuso também, que eles entendem aqui. Porque se você abrir lá em 1 Timóteo 2,4, realmente vai dizer lá que Deus quer que todos sejam salvos. Mas a questão é quem é todos? Isso, os que creem. Mas lá em 1 Timóteo 2,4, se você notar lá, você vai ver que antes desse versículo 4, a sequência aqui, ele está falando de certos tipos de pessoas. 1 Timóteo 2,4. Aliás, vamos ler lá do 2,1. Antes de tudo, pois, exorto que useis de práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Nota bem. Em favor dos reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o Senhor quer que todo mundo seja salvo. É isso? A ideia de todos aqui não é todos de um modo universal, mas é todos no sentido de todos os tipos de pessoas. Para eles aqui, para Timóteo, a igreja de Éfeso ali, o que Paulo queria ensinar é que Deus, ele quer salvar tipos de pessoas. Ele vai ter os seus eleitos, sim, os eleitos. Mas a questão é que essa salvação, ela está disponibilizada em todos os níveis, os tipos de pessoas, de grupos. Porque lá no versículo 1 ele vai falar que é necessário que nós oremos em favor de todos os homens, que seriam em favor dos reis, dos investidos de autoridade. Então aqui ele está falando de tipos de pessoas que tinham uma classe social maior do que muitos cristãos. A ideia aqui é que Deus, ele quer salvar pessoas de diversos tipos. Não somente pessoas pobres, mas pessoas ricas. Não somente brasileiros, mas pessoas, né, estrangeiras. Não somente pessoas de uma certa classe social ou de um certo grupo étnico, mas de diversos outros grupos. Então há salvação para todos os tipos de pessoas. Esta é a ideia que é passada aqui. E note que todas as vezes que a gente vê a palavra, porque Deus, acho que vocês já ouviram isso, não, mas Deus não faz acepção de pessoas. Todas as vezes em que no Novo Testamento é falado sobre a acepção de pessoas, é dito num contexto em que havia um judeu e um gentio. O que é um judeu e um gentio? São tipos de pessoas. Uma classe era os judeus, que era um grupo, e outra classe era os gentios, que era outro grupo. E quando Pedro fala isso lá em Atos, capítulo 8, ele vai falar de que quando ele viu que a salvação chegou na casa de Cornélio, ele falou: eu vi que Deus não faz acepção de pessoas. O que era aquela acepção de pessoas? Era acepção de tipos de pessoas. E não de pessoas no sentido indistinto, de tudo. Deus escolhe qualquer um que ele quer. Sim, mas a ideia aqui é que
Pedro está falando de tipos de pessoas. Porque até então Pedro tinha na mente de que só quem poderia receber o dom era quem? Os judeus. O dom do Espírito era só os judeus. Como se fosse questão de grupo. Então, né? exatamente. Então, o que Deus faz? Deus mostra a Pedro de que, olha, não, Pedro, a salvação é para os gentios também, é para este grupo chamado gentios. E aí Pedro fala, agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, de pessoas no sentido de grupos. Então é a mesma coisa que Paulo ele está falando aqui. Né? Porque Paulo crê que Deus tem os seus eleitos. Paulo crê que Deus vai salvar. E quando Paulo fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, não é um desejo de que todos, indiscriminadamente, todas as pessoas sejam salvas. Porque senão seria um desejo frustrado de Deus. Imagine, Deus quer que todos sejam salvos, mas todos não serão salvos. Não é essa a questão aqui. O ponto é que Deus está falando sobre categorias de pessoas, sobre tipos de pessoas, tipos de grupos de pessoas. Né? Claro, a gente vai aprofundar muito mais isso quando a gente entrar nos nossos distintivos, mas aqui a gente quer fazer só uma pincelada, né? no que tá no pensamento deles aqui. Mas isso foi mais depois da volta de Jesus, porque antigamente era só os judeus, não era o gentio. E teve essa separação lá atrás, então ele fazia as coisas. Quem vai ser esse judeu? A própria escolha de Israel para ser a nação, queria levar o nome de Deus, é interessante. Por que Deus ele escolheu só uma nação para isso? Por que Deus ele não falou por intermédio de várias nações? O batismo também, eu acho. Entendeu? Claro, tem vários motivos ali sobre a vinda do Messias, de Cristo, a promessa de Abraão, né? De fazer dele uma grande nação. Tem inúmeras coisas ali, mas por que Deus escolheu somente Israel para poder fazer isso? Não quer dizer que estrangeiros na época lá do Antigo Testamento, de que não poderiam também receber a Deus, né? Ou servir ao Deus de Israel. Eles poderiam, desde que eles, né, fossem colocados dentro ali daquele grupo de Israel, né? E os judeus aceitariam, como vários, a própria Raabe. Quem era Raabe? Jericó, né? Era uma daquelas ali que não eram de Israel, uma daquelas tribos, daqueles reinos ali que Deus falou que iria destruir, mas ela está na linhagem de Cristo. E ela se casou com um judeu. Com certeza ela realmente creu em Deus. Né? Então, a gente entende que, por mais que é uma doutrina um pouco complicada de entender, né? Como é que a gente pode associar a soberania de Deus na escolha para a salvação com a questão do homem, dele crer, mas a gente entende que as duas coisas ali estão dentro da palavra de Deus. Que as duas coisas andam juntas, por mais que a gente não consiga compreender tudo, mas a questão é que a gente tem que ser leal àquilo que a gente está lendo nas Escrituras e entender que realmente o todos aqui, dentro de 1 Timóteo 2, 4, não se referem a todas as pessoas indiscriminadamente, mas se referem a grupos de pessoas. A grupos de pessoas. Claro, a gente vai abordar muito mais isso lá na frente. Mas fechando esse ponto já para terminar a nossa escola bíblica, e aí ele vai falar o seguinte: nenhum homem pereça, mas todos os homens venham ao arrependimento. Que traz esse aspecto aí da questão de Deus salvar a todos, do ponto de vista tudo, né? De que todos têm, né, esta possibilidade. Aí ele vai falar lá na frente: e não deseja a morte daquele que morre. E portanto Deus não é o autor de nenhuma condenação do homem, de acordo com a palavra do profeta, né, Oséias 1:3. E a tua destruição, ó Israel, que está citando o versículo, né, vem de ti, mas a tua ajuda vem de mim. Então, aqui nesse finalzinho aqui, ele está falando sobre o aspecto de que Deus não é o Criador, ele não é o Criador do mal, né? Do ponto de vista, ele não faz alguém pecar, mas a pessoa peca por ela mesma. E que aí é algo também bem profundo, que a gente não tem como falar aqui, gastar muita coisa aqui, mas
se tudo era bom, né, no início, por que surgiu o mal? Né? Talvez essa pergunta que pode surgir em nossa mente aí. Porque como é que Deus criou um mundo bom, perfeito, maravilhoso, ótimo, né? E no fim das contas, o que aconteceu com esse mundo? Virou um caos. Então, onde é que foi o problema aí? Onde é que surgiu esse mal? Né? Isso daí é para um outro assunto. Mas tem muito assunto dentro desse questionamento. Mas a ideia aqui que nós cremos, que é o que nós cremos, é que Deus não é o autor do mal. E isso é o que ele quer deixar bem enfatizado aqui. Embora que, para a gente chegar a essa ideia, a gente vai ter que estudar um pouquinho lá na frente, mas o pensamento aqui é que Deus não é o autor do mal, do ponto de vista de que ele não condena o homem porque ele decidiu, do ponto de vista assim, olha, eu vou fazer que esse homem peque e ele seja condenado. Mas o pecado é do homem. A condenação, do ponto de vista de Deus julgar, é dele, é de Deus. Mas para o homem, né, a escolha do pecado dele não vem de Deus. Né? Tá? Então, fechando aí, que doutrina então nós temos aí? Desse ponto 5 aí. Pastor, Oi? sempre quando a gente comenta sobre esse assunto, me lembro da conversão do irmão lá de Jacarepaguá, o Francisco. Você ouviu o testemunho dele? Quem? O irmão Francisco, né? Acho que eu já ouvi. Eu sei quem é. Que ele foi deixar a irmã na igreja. Isso. Ele não estava nem aí pensando, né, assim, eu vou aceitar Cristo. Naquele momento. Não estava nem pensando nisso. Ele foi lá deixar a irmã, né? O pastor chamou ele para vir para dentro da igreja. Ele ouviu a mensagem e se converteu. Ele não foi, eu vou decidir que eu vou aceitar Cristo hoje. Não. Foi a graça que foi derramada ali na hora e ele se salvou. Exatamente. Ele nem pensava nisso. Ele falou, vou deixar só minha irmã lá e pronto. A minha pergunta para você é essa: você sabia o dia que você seria salvo? Você planejou esse dia chegar? Nenhum de nós. Então, é dom de Deus. Deus deu na hora certa, no momento certo, quando Ele quis, e foi de um modo definitivo. A gente vai ver que eles vão dizer que eles podem perder a graça. Acho que no ponto 7 a gente vai ver. Eles vão falar isso. Mas a gente tem que entender, a gente não vai jogar eles na fogueira, né? Mas assim, a gente tem que entender que naquela época era uma época muito confusa. Perseguição, era o início de tudo ali, de voltar à fé do ponto de vista bíblico. Então eles estavam estudando muito. Então realmente eles não poderiam acertar em tudo, porque era um momento muito confuso. Então a gente tem que ter essa noção, tá? Mas sim, a gente crê dessa maneira, que quando Deus dá graça, Ele dá, é para sempre, e vem numa hora em que nem você espera. Então, qual é a doutrina aí? A doutrina da salvação, no aspecto da predestinação e da eleição. Tá? Então, nessa doutrina a gente concorda em determinada parte, mas em outras a gente pode deixar de lado. A gente não concorda não. Muito bem, irmãos, vamos orar a Deus. Tá? O nosso ponto aqui não é julgar esses irmãos, mas é só analisar aquilo que eles criam. E dentro do nosso ponto de vista, a gente poder lá na frente fazer a nossa declaração de fé também. E baseado, né, em tudo que já temos aprendido. Então vamos orar, Deus. Senhor, nós agradecemos por esse culto de escola bíblica, onde estudamos, Deus, conceitos tão profundos. Realmente, talvez não saímos daqui totalmente esclarecidos desses assuntos, porque são assuntos bem profundos, mas pedimos a Tua orientação para que o Senhor nos ajude a entender, Deus, passo a passo, segundo a Tua vontade, se assim o Senhor nos quiser revelar por completo, nos mostrar essa profundidade, esse entendimento sobre elas, mas que possamos, Deus, sempre concordar que o Senhor está certo em tudo o que faz. Por mais que não compreendamos tudo,
não é porque o Senhor é falho, mas é porque a nossa mente é limitada. Que possamos descansar nisso, Senhor, e estudar a Tua palavra. No nome de Cristo Jesus. Amém.